Muito boa tarde companheiros, companheiras, visitantes. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, esta é a 7ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos nessa tarde. Um instante de sua atenção, por gentileza. Quero informar que, por questão protocolar desse evento, os microfones serão desligados. Portanto, as perguntas podem ser encaminhadas por meio do chat, a teclinha que está lá embaixo do painel. E as perguntas podem ser encaminhadas, inclusive, durante a apresentação do palestrante. Entre na sala Zoom e identifique o seu nome no canto inferior esquerdo, olhando para a tela. Se o seu nome não está no canto inferior esquerdo, por gentileza, clique na parte superior nas 3 bolinhas e você vai direto para a identificação. Visitantes e autoridades, por gentileza, registrem a sua presença no chat, informando seu nome, e-mail e celular. O mesmo nós recomendamos para o rotariano visitante. Registre a sua presença no chat com o clube, o cargo, o e-mail e também o celular. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião nessa quarta-feira. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Companheiros, convidados e amigos, com muita satisfação e alegria, iniciamos essa reunião. Eu já agradeço a presença de todos que se disponibilizaram em estar presentes nessa reunião e, desde já, digo que são bem-vindos. Solicito ao diretor de protocolo que faça a apresentação de nossa reunião. Obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Nós já estamos com quase 40 participantes e muitos que estão entrando agora, por gentileza, não esqueça de ver se o seu nome está registrado na imagem, abaixo aí do quadradinho na tela. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento o palestrante dessa reunião de hoje. Paulo Eduardo de Barros Fonseca, governador do Rotary Internacional, ano rotário 2006-2007, do distrito 4430. Advogado, sócio do escritório Sheldon Barros Fonseca Advogados. Casado com a rotariana Diva Fonseca e pai da rotactariana Ana Paula. Fundador do Rotaract Clube São Paulo Liberdade, 1985. Desde 1989, associado representativo do Rotary Clube São Paulo Liberdade. Coordenador regional do Grupo de Recursos de Alfabetização 2009-2010. Coordenador assistente regional de Rotary 2010-2011, 2014-2015 e da Fundação Rotária de 2017-2019. Membro do Conselho de Legislação de 2019. Training Leader nas Assembleias Internacionais de 2019-2020, detentor do título Paul Harris, sendo Mayor d'Honors nível 2 e membro da Paul Harris Society. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Eu fico feliz hoje em receber o governador Paulo Fonseca para ministrar, para palestrar ou nos trazer informações sobre o Fórum de DQA, que nós acreditamos ser um assunto de muita importância no Rotary hoje. E todo mês da gestão do Rotary existe um tema a ser apresentado ou um fórum. E nesse mês de agosto é o DQA. E eu já agradeço o governador Paulo Fonseca pela disponibilidade em estar presente e nos prestigiar com a sua palestra. Então, desde já passo a palavra para que ele nos fale. A palavra é sua, governador. Obrigado, presidente Marcelo. Boa tarde a todos. Agora, dentro da reunião, eu fiz uma lista aqui das pessoas que eu deveria cumprimentar, mas se eu for cumprimentar todo mundo, nós vamos conversar pouco. Então, eu vou cumprimentar o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Narid Chicane, e da pessoa do Narid, quero cumprimentar todos os membros do Colégio de Governadores, todos os companheiros do clube, e os companheiros visitantes, eu cumprimento na pessoa da Débora
Pieretti, que é do Rotary Clube São Paulo Aclimação, e eu sou conge lá no Rotary Aclimação. Então, assim, eu prestigio o clube do qual minha mulher é presente nesse ano. Eu tenho... Pode parecer estranho, porque muita gente pode não me conhecer, embora eu tenha inúmeros amigos participando da reunião hoje, mas eu tenho uma ligação muito grande com o Rotary Clube São Paulo. Seja pelo clube do qual eu sou associado, seja em função do Rotaract. Eu dizia aqui na sala de visitas que o Márcio Arroio é o culpado de eu estar aqui hoje. E acreditem, é mesmo. Por volta de 1985, outro dia, né, Márcio? Eu namorava a minha mulher e ela me convidava para ir numa reunião do Rotaract. Eu falei, e o que é isso? Aí ele explicou que o pai dela tinha sido companheiro fundador do Rotary Liberdade e que o Rotaract era um clube de jovens e se eu não queria participar da reunião. Eu fui mais por ciúmes do que outra coisa, sabe? Isso já faz 35 anos, né? E o Márcio, já naquela época, como ex-rotaractiano como eu, naquela época ele já cuidava dessa questão de criar novos clubes, de desenvolver novas futuras lideranças. E por falar em novas atuais e futuras lideranças, eu cumprimento a Marcela Massari, que é presidente do Rotaract Mackenzie, que é afiliado ao Rotary São Paulo, e se não me engano é o Rotaract mais antigo do mundo. Então, eu queria deixar esse registro, né? E o meu clube, como não poderia deixar de ser, foi apadrinhado pelo Rotary São Paulo. Até muito perto do seu falecimento, o companheiro Nelson de Barros Camargo era frequente nas reuniões do Liberdade, na quarta-feira, horário de almoço. Hoje eu entrei na minha, dei um oi e dei uma fugidinha. Tem um desembargador, o desembargador Ricardo Tucunduva, está fazendo uma palestra lá, convite nosso. Não podia não passar pelo clube e corri para cá. Então, há esse tipo de impedimento. Mas hoje eu estou aqui com muito prazer. Muito menos que fazer uma palestra, Roberto. Eu queria bater um papo. Então, se o pessoal puder erguer a mão e você liberar o microfone, vamos conversando. Porque vocês repararam, eu no Distrito 4430 fui coordenador da comissão de DQA por 4 anos. Estou agora coordenador no 4563. Fui coordenador assistente zonal. O Chueiro e o Luiz, por muito tempo, me ouviram falar o Rotary deve fazer assim, assado, para crescer o quadro associativo. Eu acho que isso não deu certo, porque eu tenho lá as minhas convicções, mas cada clube, cada pessoa tem as suas convicções. Então, eu queria trocar ideia com vocês, eu queria conversar com vocês, né? Só vou dar uma premissa, porque o clube de vocês completa esse ano, ou completou 95 anos. Daqui 5 anos será o clube centenário. O mundo é completamente diferente de há 100 anos atrás. É completamente diferente. Mudou tudo. Quando o Rotary foi fundado em 1905, a gente ainda vivia aquele início da transição do sistema feudal para o sistema industrial, com a Revolução Industrial. Ainda era uma coisa recente, as pessoas assustadas, né? Hoje, a nossa geração vive, o nosso planeta vive uma transformação muito maior e muito mais rápida do que naquela época. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque o Rotary está inserido no mundo, e se o mundo muda, o Rotary precisa mudar sem perder, no entanto, a sua essência. Então, eu queria começar deixando essa mensagem. Nós temos que mudar. Algum tempo, mais precisamente há 5 meses, pensar que nós estaríamos reunidos virtualmente para falar de Rotary seria um absurdo. O Rotary Aclimação, na semana passada, fez uma ação. Eu tive de ficar em casa cuidando da nossa menina, da minha filha. Mas a Débora online postou o que o clube estava fazendo. Eu consegui participar daquela ação rotária. E a gente vai se acostumando a perseguir esses caminhos. E nem por causa disso nós estamos perdendo a essência, né? No nosso trabalho, a questão profissional mudou. Nesses 5 meses eu fui ao meu escritório 2 vezes, eu despacho hoje protocolo petição virtualmente, os advogados sabem disso. Não tenho tido necessidade de estar no escritório, preciso retomar, repensar
essa minha participação profissional também. Está tudo mudando, porque nós não vamos mudar sem perder a essência. Gostaria muito de falar sobre isso. Eu não sei se daqui 5 anos o Lívio continua presidente da comissão do clube do DQA. Espero que continue, Lívio, porque hoje eu já vou deixar um desafio para você, para o Marcelo e para todos os companheiros. Ao comemorar 100 anos, nós precisamos ter no mínimo 100 associados no Rotary São Paulo, para fazer valer esse tempo todo de relevante serviço prestado à comunidade e de unir os líderes da nossa sociedade em prol dessa causa do servir. Eu já deixo esse desafio e talvez a gente possa ir conversando, Marcelo, como que a gente chega lá, né? Eu queria trocar ideias para não vir... A Daniele, a secretária de vocês, tem os meus slides, eles ficam aí à disposição, mas eu queria conversar com vocês sobre como fazer um DQA diferente, como fazer melhor, como fidelizar as pessoas no Rotary. Nos últimos 20 anos, nós perdemos 1,5 milhão de associados, nós continuamos sendo 1.200.000. Por quê? O que nós não estamos fazendo para agradar as pessoas com as quais nós convivemos em Rotary? Por que alguns permanecem por tanto tempo como os nossos? Porque a grande maioria sai no máximo em 3 anos. Eu tenho algumas aflições, vamos conversar sobre isso. Quem sabe a gente constrói um caminho melhor para todos nós, né? E vocês me ajudam na palestra de hoje à noite, por favor. O Clóvis abriu o microfone. Vamos lá, Clóvis. Paulo, eu quero fazer uma observação que eu acho que atinge a todos nós. O Rotary não mudou na sua estrutura básica. Ele continua sendo o mesmo. Os tempos mudaram e há necessidade de uma adaptação. E nós estamos vivendo uma época em que a adaptação é mandante. Quem não se adaptar, desaparece. Por quê? Porque, na realidade, nós temos aí para todas as profissões, inclusive a minha, que é cirurgião dentista, em que a gente passou a fazer consultas através de meios de comunicação eletrônica. E daí nós podemos agendar, quer dizer, apenas a operação propriamente dita. O que a gente sente de muita deficiência é a morosidade nesse processo de adaptação. Nós precisamos, para não perder a liderança no campo de atuação que nós estamos, é exatamente agilizar esse processo. Esse processo é um processo que obriga uma mudança de conceitos. Os nossos conceitos são outros, o que é uma coisa muito natural. Afinal de contas, nós vivemos tantos anos, quer dizer, dos pais passando para os filhos, uma série de informações que são realmente do dia a dia. De repente, nós chegamos numa situação em que nós somos, quer dizer, temos que a contaminação é muito frágil, rápida, os cuidados pós-operatórios são complicados, né? Nós não sabemos exatamente quando e como cada um de nós vai continuar por aqui, né? Como sempre, é apenas uma lembrança do momento atual. Então, eu tenho a impressão que nós devemos realmente consolidar isso que nós estamos vivendo, aprimorar o que nós estamos vivendo, né? E realmente buscar uma realidade diferente. É completamente diferente daquilo que cada um de nós foi formado, criado e treinado. É uma outra realidade. E nós temos que nos adaptar a isso. Obrigado pela sua fala, porque ela é totalmente convergente com aquilo que eu penso. Se nós não fizermos as mudanças, nós vamos deixar de ser relevantes. Então, é uma coisa que vem de fora para dentro, mas que de dentro para fora a gente também precisa realizar. E aí, como fazer adaptação sem contextualizar o mundo com o Rotary? Eu tenho dito já de algum tempo que o Rotary tem mudado e às vezes a gente não tem percebido. É só puxar o Conselho de Idealização de 2016. Os mais antigos, quando eu falo em flexibilidade, tem gente até que sai da sala,
Mas nós temos que falar, porque nós estamos informando consciência. Não é que nós temos que fazer, né, na questão da flexibilidade. São possibilidades, mas elas nos trazem para o mundo moderno. E quando a gente ocupa uma determinada função, a gente é obrigado a abordar o tema, tem abordado. Mas nós não faremos essa mudança sem fazer um diagnóstico verdadeiro da nossa realidade aqui, enquanto a família Rotary Clube São Paulo. Eu preciso fazer um diagnóstico. Eu preciso saber porque os mais de 70 associados do clube, o que eles acham das nossas reuniões, do nosso clube, das nossas ações. Falar das ações do Rotary Clube São Paulo é chovendo molhado e eu não vou perder tempo com isso. Mas por que nós não atraímos mais pessoas como nós para trabalhar nessas ações? Aonde nós estamos faltando? Então nós precisamos fazer o diagnóstico, Clóvis, é inevitável. Hoje eu tenho um diagnóstico do distrito, e ele até não está tão preciso, porque o My Rotary está fora do ar. Nós temos algo em torno de entre 90 e 92 clubes, eu acho que são 92. Desses 92 clubes, nós temos 32 com menos de 15 associados. Com menos de 10, nós temos 20 clubes. Com menos de 20 associados, nós temos 23 clubes. O que acontece nesses clubes é que a gente não consegue formar um corpo associativo que seja condizente com a marca que nós representamos. O que acontece? Cada clube tem que buscar definir e fazer o seu diagnóstico. Não adianta eu vir aqui e falar assim para vocês. Olha, lá no meu clube eu tenho 12 associados, já dei posse para uma agora em plena pandemia, estou preparando outro para apresentar. Porque eu tenho uma realidade ali que é diferente da de vocês, que é diferente do Aclimação e que é diferente de qualquer outro clube do mundo, não é do distrito. Se eu não conhecer a realidade, como que eu faço um trabalho de convencimento, de trazer as pessoas para cá, mas, sobretudo, de fidelizá-las no nosso clube? Eu não gosto da expressão retenção, porque retido é o cara que está preso e eu não estou preso no Rotary, né? Eu tenho feito o Rotary das 24 horas, 18 por dia, a gente está coordenando aí um monte de treinamento de governador, de instrutor, enfim, e faço com muita satisfação, mas eu não estou preso no Rotary, eu estou fidelizado, porque eu sei do potencial e daquilo que nós realizamos. Por que eu não consigo passar esse sentimento para outras pessoas, né? É esse tipo de reflexão que eu estou querendo e preciso trazer à baila. Eu preciso que os clubes saibam efetivamente quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, qual é a vocação do clube, porque aí eu tiro a visão do clube, e qual é a necessidade da comunidade. Sem isso, eu não consigo fazer Rotary no meu clube. Governador, E aí o Lívio abriu o microfone, eu queria ouvir, Lívio, porque vai governador, encaixando uma fala na outra. eu acho que a gente está bem alinhado no que você está falando, porque por conta das orientações do nosso presidente Marcelo, nós montamos uma pesquisa que vai ser agora encaminhada a todos os associados, a todos os membros do clube, para que a gente possa começar já, à luz do resultado da pesquisa, ter um diagnóstico exatamente na linha que você está colocando. Segundo, nós também oferecemos como sugestão a gente fazer uma reunião de planejamento estratégico, usando um pouco o conceito da análise SWOT, que são exatamente esses pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, e qual é o core exatamente que caracteriza o nosso clube, que é diferente dos outros, cada um tem o seu jeito, a sua formatação. E criamos uma meta, não só de atingimento, né, de novos associados, como também da manutenção dos atuais, de modo que o quadro associativo permaneça de uma forma quantitativamente adequada e que a gente não tenha novos associados e perda de outros tantos. Então, o nosso presidente está acompanhando esses encaminhamentos que vão estar já à mesa dos nossos membros nesses próximos dias do mês de agosto, né, que é o mês do DQA, e nós precisamos agitar todas essas ações mesmo. E eu fico feliz de ouvir isso, né, Lívio, porque a gente vem falando sobre
a importância disso já bem expressamente há uns 2, 3 anos, e a gente vê pouco acontecer. Veja que o Rotary dá todas as ferramentas para nós. Eu não sei se o Marcelo foi buscar essa ferramenta, ou você, no My Rotary, porque lá tem 2 ou 3 formulários que, preenchidos individualmente, sem assinatura, e depois consolidados, vão trazer bem essa amostra do que nós precisamos, dos anseios dos associados. Essa é a verdade. Nós montamos um formulário consolidando isso que tem no My Rotary, para facilitar aos presidentes e aos clubes. E, sinceramente, eu não sei se o governador Jô já distribuiu, mas se não distribuiu, está por distribuir. O Rotary dá todas as ferramentas que nós precisamos. Você falou em planejamento estratégico, e sem planejamento a gente não faz nada na vida, né? Eu acabei de dizer aqui que eu preciso rever a minha postura em relação ao escritório, ver se vale a pena manter estrutura, essas coisas, porque eu acho que dá para minimizar, mas eu preciso planejar isso. E o Rotary, há 2 anos, nos deu uma nova declaração de visão, que, resumidamente, ela diz que nós juntamos pessoas e juntos nós refletimos sobre o mundo que vemos, sobre as necessidades da comunidade, e aí, juntos, nós prestamos serviço. Isso embasa aquilo que a gente espera de um planejamento estratégico, enquanto uma estrutura para o futuro que nos permita ampliar o impacto, expandir nosso alcance, aumentar o engajamento dos associados e melhorar a nossa capacidade de adaptação. Vejo que, seja o discurso que nós tivermos em relação ao quadro associativo, nós não vamos fugir dessas vertentes. Porque desde o começo é isso que tem permeado e é o que irá permear a nossa conversa sempre que a gente falar de desenvolvimento do quadro associativo. Não vamos confundir desenvolver com crescer, porque desenvolver envolve toda essa engenharia que a gente está conversando. Não é simplesmente por alguém para mostrar para o governador que você cumpriu tabela, porque ano que vem, o Marcelo, se fizer isso, deixa um pipinão para a Carla. Porque ela vai assumir, o pessoal pé de baixo, aí é ela que tem que correr atrás. E é isso que tem acontecido no Rotary, lamentavelmente. A gente não consegue fidelizar as pessoas porque as pessoas não conhecem o clube. Eu lembro que eu ia à reunião do São Paulo antigamente, e era sexta-feira, não era quarta. E tinha um escaninho junto com a mesa onde assinava a frequência, com crachás. Então tinha crachá grande e crachá pequeno. E eu não entendi o que era aquilo, Marcelo. E um dia eu perguntei e recebi a explicação. O pequeno é para quem está passando pelo processo de capacitação rotária. Ele só receberá o grande quando ele terminar a escolinha. Isso justifica muitas coisas na questão relativa ao quadro associativo, na minha visão. Porque o Rotary gasta uma infinidade de dinheiro com capacitação. E aí eu deixo a pergunta, e nós estamos capacitando as pessoas para a atividade rotária? Eu tenho dúvida. Nas 2 últimas Assembleias Internacional, 19 e 20, eu vi de mais de um ex-presidente de Rotary Internacional dizer o seguinte: pelas estatísticas e o estudo que nós temos de fundar novos clubes. Porque os clubes que estão aí não têm competência, capacidade de fazer o quadro associativo desenvolver. Eu nunca vesti essa carapuça. Lá no meu clube eu tenho 12 afiliados, estou preparando mais um para esse ano. A Débora é associada da Aclimação. Um dia eu fui no clube dela, que eu sou sócio honorário, e ela fez uma palestra sobre um projeto maravilhoso que ela tem. Eu falei para ela: menina, vem para o Rotary, que aqui você vai poder fazer esse projeto crescer. Eu não sei se aquilo calou nela, mas eu não perdi a oportunidade de falar: vem para cá. Você tem perfil e tem um projeto que os rotarianos podem abraçar. E hoje o rotariano do Brasil inteiro abraça o projeto dela. Não sei se ela terá a oportunidade de fazer uma palestra sobre isso, mas deve, viu, Marcelo? Deixa aqui mais deixa um desafio, agora uma recomendação. Então, nós precisamos, efetivamente, nos conscientizarmos da nossa função. Quando eu citei aqui o Nelson de Barros Camargo, não era só o Nelson, tinha mais 2 ou 3, o pai do Márcio também ia muito no Liberdade, porque eles abriram o buraco, puseram a semente, a árvore começou a ganhar corpo e eles foram cuidando daquela árvore até que ela desse frutos. Liberdade, nesses quase 50 anos, tem dificuldade? Tem.
mas nós somos um clube estável e um clube que presta serviço à comunidade relevante. Né? É um clube que tem participação rotária em todos os aspectos, lá dentro da sua condição. E por que todos os outros clubes do distrito, ou a grande maioria, não pode ser como nós? São essas perguntas que eu faço. O que vale hoje o Marcelo bater no peito? Eu sou o presidente do clube, aqui quem determina sou eu, porque o seu mandato acaba daqui 10 meses e meio e você volta a ser rotariano. Se você carteirar aí no seu clube, daqui 10 meses e meio, você vai sentar sozinho numa reunião. Porque você vai se tornar uma pessoa insuportável. Aliás, insuportável era o Paul Harris. Se a gente comprar os livros com as mensagens, com o pensamento do Paul Harris, nós vamos chegar a essa conclusão. Há mais de 100 anos, o Paul Harris já dizia, cuidado com o alpinismo rotário. Ou seja, aqueles que querem estar na organização para ter cargo. O cargo é um meio, não é um fim. Se eu não fosse coordenador da comissão de DQA, talvez não estivesse falando aqui com vocês hoje, discutindo esses assuntos. O Paul Harris dizia, não tem ninguém mais importante em Rotary. Muito embora, eventualmente, alguém esteja ocupando um cargo de maior relevância. Por quê? Porque quando acabar o cargo de maior relevância, o mandato, e todos são curtos, graças a Deus, porque quando a gente vai muito bem, dá muito trabalho, quando vai muito mal, a gente põe outro para ir bem no lugar, rapidamente, nós voltamos a ser rotarianos. Agora, nós somos seres humanos, todos nós temos nossos egos, eu tenho os meus também, mas a gente precisa afastar um pouco isso da nossa frente quando nós estamos em Rotary. Porque aqui, o que nos une aqui é essa disposição do servir. Né? O que nos une aqui é essa amizade, é essa confiança que nós já temos entre nós, muito embora eu não conheça alguns, já tenho. Porque se ele ostenta esse distintivo na lapela, no mínimo ele tem os mesmos ideais que eu tenho, e essa crença que eu tenho quando encontro um rotariano. Mas eu me pergunto, por que eu não consigo passar esse meu sentimento para outras pessoas? Aonde nós estamos falhando, quando mais de 60% dos clubes do distrito são fracos? Nós temos 4, 5 clubes que, se o governador recomendar hoje para Evanston, manda fechar o clube, porque não tem 6 associados. Nós precisamos arregaçar a manga e fazer o trabalho no nosso clube e além do nosso clube. Né? Eu tenho provocado os governadores aí, pessoal, nós somos exemplo, precisamos fazer a nossa parte. O Chuele está com o dedinho erguido. Chuele, liga o microfone, por favor. Governador, a Débora quer falar depois também. Né? Não, tranquilo. Felicitar o conferencista, mas dizer, sobretudo, que há uma série de pontos que temos de olhar. O primeiro é a admissão. Não é qualquer um que pode entrar num Rotary Club. Então, há aquela pressão da parte da diretoria de ter mais elementos. E há a pressão da realidade daqueles que não querem, não sabem, não podem ser rotarianos. Então, a coisa, no meu entender, começa na admissão, na escolha. O segundo ponto, igualmente importante, é que nós, como o conferencista acaba de dizer, temos os nossos princípios. Destes, alguns mudam, como o senhor, como você muito bem falou. Mas há aqueles que são fundamentais. Ser honesto, ser patriota, cumpridor das suas obrigações. Esses não se admite qualquer mudança. E aí precisa separar uma coisa do outro, inclusive na definição do que é qualquer um desses princípios. Acho que muitos têm ideias completamente erradas ou incompletas daquilo que se espera de um rotariano. Nem todo rotariano é exemplar. Pelo contrário,
todos nós estamos repletos de defeitos e de problemas. Mas, no conjunto, é preciso, é fundamental que quem ostenta o distintivo de Rotary seja visto e reconhecido como cumpridor de suas obrigações. Então, para resumir o meu ponto de vista, em primeiro lugar, quero elogiar o nosso conferencista. Note bem que eu tenho 98 anos e grande parte, a maioria deles, fui rotariano do São Paulo Leste, onde tive a frequência de 100%. Mas a frequência não é o fundamental. O fundamental é nós. E aí, nesse nós, se envolve uma miscelânea grande, inclusive pontos discutíveis. Mas o que não pode acontecer é abandonarmos os princípios fundamentais. Muito obrigado. O Chueire, como sempre, perfeito. Nós éramos eu sou do Liberdade, ele era do Leste, nós éramos da mesma área. E ele sempre que se manifesta é perfeito. Nós também participamos, hoje eu estou um pouco afastado, juntos na Associação Comercial, e eu sempre ouvi o Chueire com muito respeito, porque sempre tem fundamento. Princípio não se mexe, Chueire. Deve ter engenheiro aqui na reunião, e ninguém tira uma coluna de um prédio, porque senão ele cai. O Rotary tem mudado, mas os princípios, as cláusulas pétreas, para o Luiz, que está participando da reunião, para o professor Luiz Chueire, elas são imutáveis. Nós queremos líderes, e os líderes que atendam às nossas características, inclusive em relação à moral. Profissional, pessoal e familiar. O nosso objetivo não muda. A nossa declaração de essência foi melhorada. Os nossos valores, os valores do Rotary, que os rotarianos não conhecem, eles estão estampados na nossa cara, mas a gente não para refletir, eles não mudam. A prova quádrupla, ela não muda. E se a gente aplicasse em qualquer situação, nós seríamos pessoas melhores. E aí eu coloco como um princípio basilar de Rotary para mim, o princípio da classificação. Eu tenho dito que todo presidente de clube, ou 99% dos presidentes de clube, mente para o governador na visita oficial. Porque o governador pergunta, sua lista de classificação está atualizada? Tá, da onde você tirou? Da internet. Aquela lista não reflete aquela comunidade. Então não tem estudo nenhum. O Rotary Liberdade, para ser fundado, demorou 5 anos. Quando o Rotary São Paulo mandou para os Estados Unidos o estudo para fazer a expansão, cedendo território na época, demorou mais 3 anos para o Lourenço Fló Júnior bater o martelo e fundar o clube. Passou até pelo Paulo Viriato como governador do distrito. As coisas não eram como são, e eu não sou saudosista. Eu gosto de coisa prática, quem me conhece sabe disso. Mas nós temos que manter os princípios. Não se admite alguém na nossa organização sem que cumpra previamente os pré-requisitos para submeter aquela pessoa ao nosso conselho diretor e depois ao clube, se ela pode ser convidada para ser eventualmente um futuro rotariano. Hoje inverteram tudo. Não cumpre nem as regras que o Rotary estabelece. Isso explica, Chueire, para mim, porque o Rotary, nos últimos 20 anos, continua com 1.200.000 companheiros e perdeu 1,5 milhão, pelo menos, nessa jornada. Nós estamos fraquejando naquilo que temos de fundamental. E quem não tem base é como a parábola lá de construir na areia. Quem não tem base, a onda vai levar. E se nós queremos continuar sendo relevantes no mundo por mais 100 anos, nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. É por isso que eu parei de fazer palestra, faça assim, faça assado, e quero conversar com as pessoas para que elas possam expor os seus pensamentos, porque eu tenho certeza, todos nós pensamos da mesma maneira, só não paramos para refletir sobre isso. Então, Chueire, obrigado mais uma vez por sua participação e por me ensinar mais um pouco
no dia de hoje. A Débora está com a mãozinha levantada. Olá, governador Paulo, e a todos os companheiros. Eu acredito que a expansão do Rotary, ela pode acontecer. É claro que todos esses pontos que foram levantados de essência, isso não pode ser alterado. Eu acredito que a divulgação das nossas ações e do que a gente tem feito é que precisa ser melhorada. Por isso o papel muito importante da imagem pública, só que a imagem pública só tem o que publicar se existem projetos, se existem ações. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu, para a presidente Diva, eu falo que eu vou ter postagens se tiver ações, se tiver projetos. Mas a divulgação é muito importante. A gente só consegue proteger e gostar de algo que a gente conhece. Então, tem muitas pessoas, que não sabem o que é o Rotary. Débora, Santo Agostinho já tinha um pensamento que diz o seguinte: ninguém ama o que não conhece. Então, primeiro, capacitação. Depois, ainda no ninguém ama o que não conhece, é a questão da imagem pública. A imagem pública, para nós, é uma coisa relativamente nova. Até há pouco tempo, o mandamento era: o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas o corte social era diferente. A sociedade paulistana, por exemplo, mudou completamente. O Rotary São Paulo, o Rotary Leste e outros clubes tinham muito empresários, donos de fábricas. Hoje, São Paulo não tem mais fábrica. Hoje virou uma cidade de serviço. O corte mudou. O mundo mudou. A gente precisa se adaptar sem perder a essência. A gente via que até muito pouco tempo, a imagem pública se preocupava em corrigir: a sua logomarca está errada. A letrinha ali não saiu na diagramação que tinha que sair. Quando a gente tem necessidade de mostrar o trabalho, né? Identidade visual está dentro da questão do marketing, não é um instituto isolado, ela tá dentro do Instituto Marketing, a identidade visual está dentro do Instituto Imagem Pública. Então a gente precisa se atentar a essas questões. Hoje já começou a mudar, de tanto a gente reclamar. Eu vivo reclamando, né? Tem gente que fala que eu reclamo muito, eu reclamo mesmo, porque eu reclamo sempre na busca de tentar melhorar, né? Não é uma reclamação de falar: você está errado, tal. Não. O que ele falou, o Clóvis falou, o Lívio falou, e eu já disse e vou repetir: todos nós erramos todos os dias, mas todos nós melhoramos também todos os dias como ser humano. Por quê? Porque a gente para fazer esse processo de reflexão. E às vezes uma coisa que nós gostamos e sabemos que é importante, que é o Rotary, nós não fazemos a reflexão. Então, estou querendo trazer esse tipo de conceito para a gente poder refletir, que depois que eu vá embora, vocês continuem refletindo, para a gente chegar no planejamento estratégico, dentro de um conceito de que o nosso clube gosta de fazer isso, é nisso que nós vamos ser o melhor. Governador, você me permite, dentro dessa sua reflexão... Olívio, me chama de Paulinho, porque lá no campo de futebol é Paulinho, meu, para, né? Então, Paulinho, a questão é a seguinte: se a gente fizer uma comparação, né, do mundo, da sociedade de 30 anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos o Rotary com nível e grau de representatividade para essa mesma sociedade diferente de hoje. O que aconteceu é que o mundo e o Brasil expandiram as organizações não governamentais. Então, se há 40 anos atrás você tinha 2 escolhas entre Rotary e Lions, hoje você tem 1 milhão de escolhas. Então, o que faz, essa é a grande pergunta, o que faz as pessoas, que cada um dos que estão aqui participando dessa conversa, essa rodada de conversa aqui entre nós, o que faz cada um ter um argumento factível e inspirador para atraí-lo para o Rotary. Então, na verdade, hoje, as entidades competem entre si para que você atraia a mesma pessoa. E o que a gente tem que oferecer? Vantagem competitiva. Nós temos que oferecer algo que realmente atraia as pessoas e as que façam permanecer. E é por isso que nós temos que olhar fundamentalmente para o nosso umbigo e reconhecer
o que é real, o que é oportuno, o que é básico para caracterizar o Rotary e, ao mesmo tempo, ter criatividade para que a gente mantenha essas pessoas associadas ao clube de uma forma inerente. Portanto, causa, nós temos que ter causas. Os projetos têm que ter significado para as pessoas. E isso nós temos que atraí-los. E essa conversa tem que ser assim, ano a ano mesmo, porque as pessoas hoje se envolvem com tantas coisas, são muito mais fáceis de desatarem os nós do que permanecerem nos nós. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo é muito importante para cada um de nós aqui, e à luz das suas palavras, né, Paulinho, porque você é que trouxe o tema e estamos aqui debatendo por conta disso, perceber o quanto é importante que a gente, a cada ano, melhore as nossas atividades e faça com que o Rotary se torne uma causa. E a se tornar causa, ele tem fãs e seguidores. E é isso que nós precisamos ter em cada clube. Governador, você é um homem do terceiro setor, né? Governador. Eu, como não sou dono da razão, eu aceito sempre ponderações ao contrário. Mas não tem nenhum... Eu participo de algumas instituições, seja de classes, da associação comercial, eu participo de alguma... na minha religião, eu participo de algumas instituições. Nenhuma me dá o que o Rotary dá. Sim. E aí a Débora tem razão, nós não estamos sabendo mostrar o que o Rotary dá de diferente das outras instituições. Nós não estamos sabendo mostrar. O conceito bíblico da mão direita e da mão esquerda, a gente precisa dar uma acelerada nesse processo, né? Porque quando eu digo para você que, por meio das nossas relações, isso é fato. Hoje eu tenho amigo rotariano no mundo todo. Quando eu digo para você que em qualquer lugar que eu chegar com esse distintivo e encontrar um igual, o sentimento já parece que a gente tem uma amizade desde a infância, isso é absolutamente verdadeiro. A gente se relaciona diferente. Se eu disser para você que nós não temos uma causa, nós temos a causa no Rotary, isso também é verdade. Porque todas as causas que nós defendemos em Rotary, elas nos levam para o mesmo lugar. Parece utopia, né? Sancho Panza, Don Quixote. Eu quero dormir todos os dias achando que eu estou ajudando a construir a paz universal. E, de fato, eu estou ajudando a construir a paz universal. O rotariano não para refletir que talvez a sua maior vocação seja voltada à juventude. Não para refletir. Por quê? Porque desde os primeiros projetos, nós sempre pensamos em capacitar jovens para o enfrentamento do futuro. São bolsas de estudo desde o início, são programas educacionais desde o início, o resto veio por necessidade, né? A educação é uma questão basilar também, que a sociedade global hoje não pensa. Porque lá onde tem o ditador, ele não quer a sociedade educada, porque a sociedade educada com uma ou duas gerações derruba a ditadura. Mas nós não refletimos sobre isso. Eu não consigo comparar o Rotary com nenhuma outra instituição, porque todas têm um foco só, nós somos multidisciplinares, mas temos um objetivo, que é por meio do servir, construir relações sólidas para, em servindo, trazer condições melhores e alcançar a paz, que é muito menos do que ter guerra por aí, né? Eu fico imaginando um pai que não pudesse assistir o seu filho como eu posso assistir a minha. E quem me conhece sabe o que eu estou falando. Aliás, paciente do Clóvis. Enfim, isso me causa angústia, né? De eu passar embaixo de um viaduto à noite e ver lá mãe, filho, 2, 3 filhos, não sei se comeu, se ficar doente não sei se tem hospital, não tem escola certamente no outro dia. E aqui no Rotary, dentro das nossas possibilidades, e se a gente tivesse mais pessoas, nós teríamos mais possibilidades, nós vamos fazendo a nossa parte de construir um caminho melhor. Eu tenho convicção nisso que eu estou falando. Eu posso até estar errado, mas eu sempre falo de coração, qualquer colocação que eu fizer. E é por isso que eu me permito participar de Rotary
e me dedico quando sou convidado, e quando não sou convidado, eu tenho a minha base, que é o meu clube, e que mesmo à distância a gente tem que estar lá, porque a gente tem que dar o suporte, e eu tenho um papel a cumprir lá no meu clube, né? Então, se eu tenho um cargo legal, se eu não tenho um cargo, eu tenho o principal cargo de todos, que é ser rotariano. E aí eu continuo me dedicando da mesma maneira. Presidente, eu não sei quanto tempo nós temos, eu fico aqui a tarde inteira. Governador, só para finalizar as participações, o José Roberto Arruda quer fazer uma consideração. Eu não vi Pode o falar, Arruda aí. Arruda. Oi, Arruda. Bom, com licença. Governador, em primeiro lugar, feliz de revê-lo. Bom, bem, Arruda. O que eu vou fazer é uma consideração que visa a manutenção do quadro social e mexer no modelo por nós praticado. Evidentemente, isso não se estende à situação atual excepcional que nós estamos vivendo. Se deve a uma situação de vida normal, que nós esperamos retornar a ela a curto prazo, que é a seguinte: mexer no modelo da frequência obrigatória. Nós não colocamos esse dedo na ferida. Acho que isso se aplicaria não para um clube pequeno de 6, 7, 10, 15, 20 associados, mas um clube como São Paulo. Criar um modelo que permita que não haja obrigatoriedade do comparecimento a todas as reuniões, todas as semanas. Ficasse facultado aos associados estabelecerem um sistema diferente em que eles se reuniram fora do ambiente do clube. E nessas reuniões fora do ambiente do clube, poderia ser no almoço, no jantar, enfim, uma situação a ser definida, eles discutiriam livremente temas rotários com avanço de ideias. Nós tivemos aqui, no São Paulo, umas reuniões rotárias, depois da reunião do clube, quando alguns que participavam já estão mortos, e a gente discutia temas fora da reunião do clube que eram relevantes, e a gente criava e soltava a ideia e que era simplesmente discutida. Durante vários anos, em que depois por um tempo eu me separei do clube e retornei para mim, aliás, eu tenho aprendido muito nessa reunião de hoje, nós tínhamos reuniões no café de Genópolis. Reunimos ali 10, 15 pessoas e levantávamos temas que a gente não tinha oportunidade de tratar numa reunião ordinária do clube. Então, a minha ideia é a seguinte: mexer no modelo, visando a manutenção do quadro associativo, mexer no modelo, mexendo na questão da frequência obrigatória, criando alternativas para que os associados tivessem oportunidade de livremente, num ambiente descontraído, tratar de temas rotários, tem aquele compromisso da reunião obrigatória. Essa é a minha colocação. Eu gostaria que isso fosse objeto de estudo, de meditação. Governador. Oi. Para completar, eu vou fazer uma pergunta também, assim você já responde e já vai para as considerações finais. É isso que eu ia falar, Vamos lá. É assim, ó. O RI tem alguma pesquisa entre muros, ou seja, com o público fora do Rotary, para saber o que pensa sobre o Rotary, o que procuraria no Rotary de seu bairro ou da sua cidade? E com isso a gente encerra as perguntas e participações e você já entra nas suas considerações finais. Legal. A resposta para você é sim. Eu tenho essa pesquisa, eu tenho os dados consolidados, eu vou procurar e mando para você. Quem fez essa pergunta foi o companheiro José Roberto. Não, legal. Tem, Zé Roberto. E eu vou mandar isso para o presidente e eu acho que toda a informação tem que ser compartilhada. No My Rotary, se a gente entrar, a gente acha, mas tem e eu mando para vocês. Eu tenho também. Porque isso foi discutido nas assembleias internacionais, tanto 19 como 20. Em relação ao Arruda, eu tenho uma notícia, né? Que em 2016, o Conselho de Legislação
que é a constituinte do Rotary, ele aprovou uma coisa que fala em flexibilidade. Os mais antigos, quando o Paulo Eduardo fala em flexibilidade, tem alguns que ficam arrepiados. O segredo da flexibilidade é que não é uma obrigação, é uma possibilidade. Tem novos tipos de associação. Não é mais só o representativo. Pode ser corporativo, familiar, tem novos tipos. Tem 5 ou 6 tipos de associação novos. Precisamos refletir sobre isso. Frequência, Arruda, já está flexibilizado. Porque não é só recuperar no outro clube. Se você está fora da reunião fazendo um assunto rotário, é uma reunião rotária. Hoje já não é mais obrigatório ter um limite mínimo de frequência se aquele companheiro tiver trabalho rotário. Imaginar que o Chicane, que vai 3 vezes por semana na fundação, ele tem obrigação de vir à reunião do clube dele, ele lá na fundação, ele está representando o Rotary de São Paulo na presidência, está fazendo um trabalho rotário. Educação é um dos focos que nós trabalhamos. Ele vem porque ele é teimoso, ele é que nem eu. A gente não deixa as coisas escapar um pouco da frente, a gente quer estar participando. Não, a gente gosta, a gente sabe da importância de estar junto. Agora, os clubes não pararam para discutir as questões da flexibilidade por preconceito. Eu tenho um preconceito e eu não quero mudar o que está aqui porque está perfeito. Nós precisamos... Vamos voltar para a primeira fala lá do Clóvis. O mundo mudou. O Rotary, em 2005, criou uma visão pioneira, um modelo pioneiro de liderança no servir, baseado nas conexões. Nós não vamos perder as conexões, mas nós precisamos nos adaptar ao mundo moderno, se é que a gente quer ainda cativar pessoas para vir aqui e fazer o trabalho que os rotarianos fazem no mundo. Arruda, flexibilidade e inovação, vai lá no MyRotary e você acha. Pauta isso com o Marcelo, vamos discutir numa reunião. Começa discutindo no conselho do clube e depois traz para a assembleia, vamos ver o que o pessoal acha. Tem muitas possibilidades, nós só temos que discutir. E aí eu vou caminhando para o meu encerramento, porque eu vou lembrar o governador que formalmente fundou o meu clube, que foi o Lourenço Fló Júnior. E salvo equívoco, os 2 chueiros, o Robert e o Luiz, estavam na reunião em que o Fló faleceu ali no salão do Colégio Branco. Naquela reunião, o Rotary Leste discutia quadro associativo. E quem falava sobre quadro associativo era outro Paulo. Era o Paulo Chedi. E o Paulo Chedi ele é muito bom orador, uma pessoa muito inteligente, fez uma palestra maravilhosa. E o Fló levantou e pediu a palavra. E ele disse o seguinte, eu tenho o áudio dessa fala. Chedi, você fez uma palestra tão emocionante que eu acho que eu infartei. Eu estou aqui do lado do Rinaldo, que é o meu cardiologista, depois ele me atende, mas eu preciso fazer algumas considerações. E fez umas considerações em uns 10 minutos. Como bom ex-governador, vivo, fala muito. Mas falou com propriedade. E dessa fala do Fló, eu destaco uma frase. Ele disse que o Rotary é estático. E o Rotary é estático. A nossa marca ela não é nada se os rotarianos não derem vida ao Rotary. Nós precisamos fazer a nossa parte. Hoje eu não vim aqui, diferente de sei lá quantas palestras que eu já fiz sobre quadro associativo, em Instituto Rotary, inclusive. Eu não vim trazer fórmula porque não tem fórmula. Cada clube precisa descobrir o seu jeito. Cada família é uma família. E quando os nossos filhos casam, que eles formam outra família, trazê-los de volta para nossa casa é muito complicado, porque eles vêm como é o mesmo sangue, mas é o mesmo nome, mas é uma outra concepção de família. E eu não consigo ir lá e colocar o dedo na sua família. Vocês é que precisam fazer esse trabalho, que às vezes é doído, é meio o trabalho da borboleta, da pérola, mas que é preciso ser feito. Então vamos dar vida ao Rotary. Até porque há mais de 100 anos, um outro cara fantástico na nossa organização, o tal do Ark Clamp, que é o mentor da Fundação Rotária, disse que ninguém pode nos dizer o que o Rotary será amanhã, mas uma coisa é certa. O que o Rotary será depende do que nós estamos fazendo hoje. Então vamos exercer a nossa liderança enquanto uma capacidade de transformar visão
em realidade e vamos começar a fazer o Rotary melhor, maior e mais pujante pelo nosso clube. Se eu tenho um pedido para fazer, eu deixei um desafio, dei uma dica e deixo um pedido. Se eu tenho um pedido para fazer, Marcelo, é esse. Vamos começar a transformar o Rotary pelo nosso clube. A partir de nós, pelo nosso clube, eu tenho certeza que numa outra oportunidade, que a gente voltar para discutir o assunto, a gente vai abordá-lo de uma maneira completamente diferente. Marcelo, novamente quero agradecer o convite. O Chicane carinhosamente ligou para mim para conversar se eu aceitava, como se eu pudesse declinar, né, o convite. E foi com muito prazer que eu tive aqui batendo esse papo com vocês, muito menos que palestra, trazendo essas minhas aflições, porque são aflições, mas sempre com o otimismo de que se nós quisermos, nós vamos mudar. E está nas nossas mãos fazer essa mudança. Então, muito obrigado, até a próxima e que Deus abençoe a todos. Obrigado, governador Paulo Fonseca, obrigado pela sua palestra, obrigado pelas informações, obrigado aos associados do clube e aos convidados e amigos. Se eu fui mal, você puxa a orelha do Márcio, tá? Pela participação de todos, pelo engajamento, pelas pessoas que participaram com considerações e perguntas. Obrigado, e fica aqui para nós do clube a lição e a vontade de trabalhar no DQI. Passo a palavra para o nosso querido protocolo Roberto Souza para nos falar dos visitantes e amigos. Ok, muito obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Quero agradecer imensamente a participação de todos que compartilharam o rico conteúdo transmitido hoje pelo governador Paulo Fonseca e também pelas lições que ele deixou. Agradeço as presenças do Sérgio Albuquerque, convidado do presidente Marcelo de Pascoal, Maria Laudecena Vasconcelos, presidente do Rotary Clube de Pelotas Centenário e mãe do companheiro Adriano Vasconcelos. Ao Rafael Ribeiro do Vale, ao jornalista Sérgio de Castro, da Imagem Pública do Rotary, a Marcela Massari, presidente do Rotaract Clube Mackenzie, ao Nini Arjen Fernandes, a Haugeston Bizarria, do Rotary Clube São Paulo Norte, a Marcos Massoni, Rotary Clube São Paulo Norte, governador assistente do Grupo 5, a Elza, que não deixou sobrenome, mas é também visitante muito bem-vinda, a Renata Sanzoni, convidada da companheira Carla Blanco Pousada, e também outros convidados da Carla, como a Débora Pieretti, do Rotary Clube São Paulo Aclimação, a Verônica Torres da Costa, a Mércia Cabreira e também o Fábio Leite. Registro aqui a presença também do visitante Kevin. Muito bem, obrigado mais uma vez pela presença. Continuem visitando o nosso clube e acompanhando as palestras que acontecem semanalmente toda quarta-feira. E nós voltamos a palavra ao nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Obrigado. Eu reforço o agradecimento do nosso protocolo aos visitantes, aos companheiros de outros clubes que nos visitaram. Muito obrigado. E estejam sempre, toda semana, quarta-feira, conosco aqui, participando, que irá brilhantar as nossas reuniões. Para encerrarmos, eu queria dar alguns avisos, tá? E, sobre essa semana teremos a inauguração do nosso novo website. Então, eu convido a todos para participarem no dia 14, sexta-feira, às 19 horas, do lançamento ou da inauguração do nosso novo website do Rotary Clube São Paulo. Está lindo, está maravilhoso, terá bastante conteúdo, bastante informação e será apresentado pelo nosso querido companheiro Eric Nice. Ele fará a apresentação do site, de todas as suas funcionalidades, aonde achar as informações. O site está sendo desenvolvido por ele e lá teremos grandes novidades. Então, não percam mesmo a inauguração no dia 14, às 19 horas. Também não percam e divulguem o nosso Fórum Mulher Empreendedora, coordenado pela nossa querida companheira e secretária do clube, Carla Blanco,
e será nos dias 20 e 27 de agosto, às 18 horas. Né? Divulguem. Pegue o convitinho lá, coloque no seu Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram. Vamos usar as mídias sociais aí para divulgar bastante, né, Cláudio? Né, cara? E também convido a todos para a próxima reunião, a 8ª reunião ordinária. Teremos a presença do nosso querido doutor Nadir Zacarias. O tema da palestra será testes Covid-19. Então, quem quiser prestigiar o doutor Nadir Zacarias, esteja presente na próxima reunião. Teremos algumas novidades, informações. Será muito bom recebê-lo aqui. Por fim, agradeço a todos pela presença, pela paciência e, neste momento,